Graças a paz, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém. Noite gostosa, não é verdade? Temperatura bem boa. A temperatura que você põe blusa dá calor, tira a blusa dá frio, não é verdade? Mas glória a Deus pela sua vida, queridos. Você está preparado para receber da palavra de Deus nessa noite? Amém. Seu coração está preparado para receber das verdades dos céus nessa noite? Muito bom, queridos. Eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra primeiramente do coração de Deus. Quero compartilhar com você algo muito simples, mas algo muito poderoso da parte de Deus. Uma palavra que talvez você já ouviu dezenas e talvez até centenas de vezes. Mas eu creio que Deus tem algo especial para falar conosco nessa noite. Algo particular para falar comigo e com você. Você crê nisso? Amém? É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Eu quero conversar hoje com você sobre a fonte de águas vivas. Repita comigo, fonte de águas vivas. Quero que você abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4 e no verso de número 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui do Evangelho de João, do capítulo 4, para nós entendermos e contextualizarmos essa palavra nessa noite. Abra desde já o seu coração e perceba o que o Espírito Santo de Deus quer falar com você, querido, através dessa palavra. João 4, verso de número 1 diz assim. A epígrafe do texto é a mulher samaritana junto ao poço. Versículo de número 1 diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos do que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria, e chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida, e a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Muito obrigado, Chico. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, os seus filhos e os seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. E ela se torna uma fonte que brota dentro dele. Ele dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade. Você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: crê em mim, mulher.
Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem o adoram. Nós o adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adoram desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá, e quando vier ele nos explicará tudo. Então Jesus disse: sou eu o que falo com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que ele trouxe algo? Lhe trouxe alguma comida? Será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passaram a ter a vida eterna. Que alegria! Espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam, e outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus, por causa daquilo que a mulher relatou. E ele disse: tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiam que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Amém? Queridos, esse é um texto muito poderoso da parte de Deus. E ao mesmo tempo um texto bem complexo para se entender algumas entrelinhas aqui. A grande verdade é que para nós entendermos essa dificuldade que os samaritanos e os judeus eles tinham de se relacionar, nós precisamos voltar um pouco lá no passado, entender daquilo que aconteceu lá no passado. Os judeus e os samaritanos, queridos, eles eram o mesmo povo. Nós voltarmos lá no reinado de Davi, de Salomão, nós vamos entender que naquele momento, depois que Davi reinou e o seu filho Salomão reinou, o reino ele foi verdadeiramente dividido em 2. Se tornou o reino norte e o reino sul, ou o reino de Judá. Naquele momento ali, após o reino ser dividido, o povo que estava em Judá, onde ficava Jerusalém, se tornou um povo onde adorava a Deus ali por causa do templo onde Salomão havia construído. Tempos depois, aquele templo ele foi destruído. Mas ali era concentrado toda a adoração a Deus, e dali o povo se sentia realmente como o povo de Deus. E eram, de verdade. Já o reino norte, as pessoas foram dissipadas, foram espalhadas pelo mundo. E só ficaram lá no reino norte, na parte norte, os mais pobres. E esse povo que se espalhou pelo mundo começou a se misturar com outros povos. Começou a casar, os homens começaram a casar com outras mulheres, as mulheres começaram a se casar com outros povos. E dali então
nasceu esse povo chamado samaritano. Isso aí é algo muito antigo, coisa de 900 anos antes de Cristo nós estamos conversando. Toda essa dureza de coração, todo esse ódio de um povo pelo outro é algo muito antigo. E agora Jesus ele está em uma situação que ele chega, ele passa por Samaria. Interessante, a palavra de Deus fala que era importante, ou Jesus tinha que passar por Samaria. Na grande verdade, se nós entendermos todo o contexto cultural ali e geográfico daquela cidade, muitas vezes nós entendemos que havia outros, mas Jesus foi impelido a passar por ali. Não. O caminho mais curto até chegar a Samaria era aquele caminho. Então era um caminho mais comum para ele se passar. E Jesus passou por aquele caminho e chegou até aquele poço. A palavra de Deus conta que Jesus ele chega naquele poço ali por volta do meio-dia. E aí existem algumas discussões teológicas que não mudam o rumo da história. Mas algumas discussões teológicas, como por exemplo, mas era meio-dia na contagem de quem? No horário romano ou no horário judeu? Porque se fosse no horário romano, era meio-dia, meio-dia. Mas se fosse no horário judeu, poderia ser 6 horas da tarde, ou poderia ser 6 horas da noite. A hora sexta. Enfim, isso não faz diferença para a gente. A questão é que Jesus ele chega naquele lugar, em Samaria, e ele senta, e a palavra de Deus fala que ele estava cansado. E é interessante nós olharmos para a palavra de Deus por esse ponto de vista. Porque para muitas pessoas, querido, Jesus não existiu em forma de homem. Você sabia disso? Há algumas religiões, e não são novas, não. Já há muitos anos, pessoas não creem que Jesus nasceu como homem, viveu como filho de José e Maria aqui nessa terra, pisou nessa terra como um homem e teve as mesmas necessidades que nós temos como ser humano. Aqui mostra claramente a natureza de Jesus humana. Jesus estava cansado, querido, e ele sentou ao meio-dia junto a um poço, com sede. E provavelmente com fome, porque os seus discípulos também foram comprar comida. E toda a história, ela se desenrola no ponto de vista dessa mulher, de uma mulher samaritana. E não sei se você já percebeu na palavra de Deus como Jesus ele usa o exemplo dos samaritanos. Mas Jesus não usa o exemplo dos samaritanos com ódio dessas pessoas. Ele teria todas, talvez, as chances, as oportunidades de fazer isso, mas ele não fez. Como a parábola do bom samaritano. Jesus, como bom judeu, poderia sim, historicamente, até não gostar daquele povo. Mas não foi isso que Jesus fez, queridos. Jesus, ele se revela para aquela mulher de uma maneira sobrenatural. Aqui, o texto do Evangelho de João, Jesus fala, aquela mulher se aproxima ali de Jesus e ele está sentado ao meio-dia junto ao poço de Jacó. E é interessante porque aquele momento é um momento especial onde aquela mulher, entre aquele diálogo e Jesus e aquela mulher, Jesus começa a revelar coisas profundas do coração daquela mulher. Jesus olha para aquela mulher e diz, dá um pouco de água para mim beber. Aquela mulher olha para Jesus e fala, Senhor, como que o Senhor pode conversar comigo? Eu sendo mulher e ainda sendo uma samaritana. Aquela mulher provavelmente percebeu que Jesus não era um samaritano. Alguns historiadores falam que pelo sotaque era diferente, pela forma de se vestir. Existem algumas coisas ali que direcionavam aquela mulher a entender que Jesus não era um samaritano. E naquele tempo, queridos, homem nenhum poderia conversar com mulher à luz do dia. Alguns historiadores dizem que nem um homem poderia conversar com a sua própria mulher em alguns lugares. E Jesus, à luz do dia, ao meio-dia, sentado junto ao poço, conversando com uma mulher samaritana. De um povo que era odiado uns pelos outros. De um povo que durante anos e talvez centenas de anos se tornaram inimigos.
E aquela conversa, querido, aquela mulher, ela percebe que aquilo que Jesus queria não era só um pouco de água. Jesus fala para aquela mulher, dá um pouco de água para me beber. Aquela mulher fala, Senhor, como que o Senhor vai pegar a água aí? O poço é fundo. A história conta que aquele poço tinha aproximadamente de 20 a 25 metros. O Senhor não tem nem corda, o Senhor não tem nem balde para tirar a água. Jesus fala, mulher, a água que eu tenho, quando você toma dessa água, você volta a ter sede. Mas se você tomar da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Querida, a conversa começa desse ponto de vista, querido. Do ponto de vista de alguém que estava oferecendo algo natural, algo comum. De uma mulher samaritana que talvez por algum momento não só se recusou, mas que sentiu-se talvez aquela dificuldade de lidar com um homem judeu naquele momento. Jesus estava falando, querido, de algo extremamente importante, de algo espiritual, de algo sobrenatural. Jesus não estava querendo somente beber daquela água física, querido. Jesus estava querendo transformar a vida e a história e toda aquela cidade. Amém? É da mesma forma com que ele se revela a nós. Muitas vezes quando nós olhamos para essa mulher, não sei se você consegue se ver na vida dessa mulher, mas é importante nós entendermos, muitas vezes, querido, aquilo que Jesus está nos convidando é para algo muito mais profundo. Muitas vezes aquilo que Jesus está nos chamando, está nos oferecendo, não é algo desse mundo, não é algo natural, meu irmão. O convite de Jesus para nós sempre é algo muito mais profundo, muito mais especial, muito mais abundante, amém? Esse é o convite de Jesus para nós sempre. Aquela água, querido, que aquela mulher estava procurando, era uma água que iria matar a sede de Jesus naquele momento. Mas a água que Jesus estava lhe oferecendo era uma água da fonte da vida. Não era uma água que iria matar a sede momentaneamente. Não era uma água que ia saciar a sede ou a necessidade fisiológica daquela mulher por um instante. Mas era algo que iria se tornar uma fonte de vida, a jorrar pela vida eterna. Sabe, meus irmãos, essa conversa, ela fala muito conosco. Essa conversa, ela precisa nos abrir os olhos, querido. Essa conversa precisa nos fazer pensar e repensar algumas coisas sobre a nossa própria vida. Sabe, todos os dias, querido, a todo momento há um convite de Deus para nós. A todos os domingos aqui, a todos os sábados, todas as terças, há um convite de Jesus para mim e para você. Amém? Jesus sempre nos chama a algo muito mais profundo. Aquela mulher, na cabeça dela, o que Jesus estava oferecendo era uma água que ela não precisaria mais sair da sua casa e ir até o poço para pegar aquela água. Ela fala, Senhor, então me dá dessa água, se eu não vou precisar mais vir todos os dias aqui. Há uma facilidade, querido, que aquela mulher estava procurando. Mas Jesus disse, não, você ainda não entendeu. É interessante que a conversa ela tem algumas nuances e de repente Jesus ele muda de assunto rapidamente. Ele fala para aquela mulher, então vai buscar o teu marido. Ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Jesus fala, é verdade. Você já teve 5 e o homem com quem você está amaziada hoje não é o teu marido. E aqui nós chegamos num ponto importante da história, querido. Parece que Jesus foi duro, querido, com aquela mulher, não é verdade? Jesus, ele colocou o dedo, querido, na ferida daquela mulher. Jesus conhecia a história daquela mulher. Jesus sabia, querido, qual que era a fraqueza daquela mulher. Jesus sabia qual era o pecado daquela mulher.
Por mais que aquela mulher pudesse tentar esconder algo, ela não estava diante somente de um profeta. Ela estava diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, amém? Às vezes parece que Jesus ele expõe aquela mulher, querido. Parece que Jesus expõe aquela mulher de uma maneira irresponsável, mas essa não é a verdade. Jesus expõe o pecado daquela mulher para que haja cura, para que haja libertação na vida daquela mulher. Ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Jesus fala, disse bem. Aquele que você está casado, você já teve 5, quem você está casado hoje não é o seu marido. E é interessante, Jesus fala, vai lá, busca o seu marido e volta aqui. Muitas vezes, querido, o que Jesus faz conosco é o que ele fez com essa mulher. Para nós entendermos a grandeza da graça do Senhor, nós precisamos entender o tamanho do nosso pecado. Algumas pessoas que buscam entender a grandiosidade da graça, sem entender, querido, em qual lugar nós estamos. Sem entender o quanto nós, sem Jesus, somos pecadores, querido. Nós precisamos entender o tamanho do nosso pecado para entender qual é o tamanho da graça e do favor imerecido do Senhor. Quando nós entendemos, querido, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos fracos, nós entendemos sim a grandeza daquele que nos salvou, que nos libertou, que nos curou, que nos transformou. Amém? É isso que Jesus estava fazendo com aquela mulher. Mas de repente a história ela muda de direção. De repente agora já não estava mais falando sobre o marido daquela mulher. De repente a história tomou um novo rumo e Jesus já não estava falando mais se ela teve 4, se ela teve 3. Isso já não importava mais. Aquela mulher agora ela decide mudar o rumo da prosa. Ela decide falar sobre o lugar onde se deve adorar a Deus. Ela fala, mas vocês judeus dizem que é só no templo que se deve adorar a Deus e nós, samaritanos, adoramos a Deus aqui no Monte Gerizim. Depois que o povo, querido, foi se dissipado, depois que o povo samaritano, eles construíram um novo templo lá em Samaria. E existia um ódio entre os judeus e os samaritanos também, porque os samaritanos eles não consideravam, eles consideravam a palavra de Deus somente os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles desconsideravam todos os outros livros do Antigo Testamento. Para eles, somente o Pentateuco era importante. E mais, alguns ainda diziam que não foi no Monte Sinai que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, que foi no Monte Gerizim. Aí você já viu a briga e a confusão que era. E de repente aquela mulher, ela entra num assunto tão importante. E Jesus fala para ela, mulher, não importa o lugar onde vocês adoram. Não importa se vocês adoram aqui no Monte Gerizim. Não importam aqueles que adoram em Jerusalém. O que importa é a maneira e o entendimento com que vocês adoram a Deus. Em outras palavras, Jesus estava revelando algo precioso, querido, para as nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que o momento de adoração somente aos domingos, quando nós nos reunimos aqui como igreja. Muitas vezes nós entendemos a adoração somente como quando nós ouvimos uma canção. Nós entendemos a adoração de uma maneira muitas vezes errada. Nós podemos adorar a Deus quando nós estamos reunidos como igreja, sim. Mas eu posso adorar a Deus, queridos, sem nenhuma canção. Eu posso adorar a Deus com a maneira com que eu vivo o meu dia a dia. Eu posso adorar a Deus, você pode adorar a Deus com que a maneira com que você serve os seus dentro da sua casa. Você pode adorar a Deus da maneira com que você respeita aqueles que têm uma opinião diferente da sua. Você pode adorar a Deus, talvez não de uma forma tão explícita, mas você pode adorar a Deus dentro do seu coração, no seu íntimo.
O que Jesus estava nos ensinando aqui não é a maneira, querido, não é o método que importa. Porque de verdade, querido, Jesus não está se importando com a maneira com que nós adoramos. Jesus está se importando com o nosso coração. Se o nosso coração verdadeiramente está adorando a Ele ou não. É isso que Jesus estava ensinando aqui para essa mulher, querido. Aquela mulher foge da conversa, querido, do marido. Aquela mulher entra num assunto delicado, falando sobre onde se deve adorar. Em todas as vezes, Jesus, ele traz alguma revelação, querido. Algo que faz essa mulher repensar o modo de vida dela. Vamos voltar no texto aqui. Aqui no verso de número 11, ela fala: Senhor, você não tem corda nem balde, o poço é fundo. De onde você vai tirar essa água viva? Sabe o que eles consideravam aqui, querido, como água viva? A primeira água ali na parte mais rasa do poço era uma água parada, porque era um poço. Então aquela não era considerada água viva. Mas lá no fundo do poço havia uma fonte. E lá, aquela fonte, ela não parava de jorrar. Aquela era considerada água viva. Por isso que aquela mulher fala para Jesus: o senhor não tem nem balde, o senhor não tem corda, o senhor não tem nada. Como o senhor fala que o senhor vai me dar da água da vida? A água da vida, querido, estava ali, de frente para aquela mulher. A água da vida estava conversando com aquela mulher como que nós conversamos uns com os outros. Vamos correr aqui que nós já falamos bastante sobre esse texto. Aqui no verso de número 21, Jesus diz para ela: crê em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importa se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram, mas nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Está chegando a hora em que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura as pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. E quando vier, ele nos explicará tudo. Aqui, querido, é a primeira vez em que Jesus ele se revela verdadeiramente como Messias para alguém. Aquele povo, querido, esperava a vinda ou a segunda vinda do Messias. Aquele povo esperava alguém que não somente viria de uma forma natural, de uma forma simples, como aquele que estava conversando com aquela mulher numa conversa comum do dia a dia. Aquele povo esperava alguém que viesse de uma forma muito mais espetacular, muito mais vistosa, muito mais adornada do que com a maneira de um homem simples sentado num poço ao meio-dia. Jesus olha para aquela mulher e disse: eu sou aquele que vos fala. Jesus é muito mais simples, querido, do que nós imaginamos. Jesus é muito mais simples do que as pessoas pregam hoje. Você já parou para perceber sobre isso? Jesus é muito mais simples do que as pessoas falam no dia a dia sobre a pessoa dele. Jesus se revela para aquela mulher, querida, ele fala: sou eu o que falo com você. E você percebe que existem alguns cortes na história. Quando Jesus se revela para aquela mulher, o que acontece? Os discípulos chegam. Parece aquele filme que quando chega na melhor parte, alguma coisa acontece e você fica: e agora? E de repente a história toma um outro rumo. Quando Jesus fala para aquela mulher: sou eu que estou falando com você. Os discípulos de Jesus, eles chegam na história. Olha no 27, naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer ou por que conversa com ela?
Verso 28, então a mulher deixou a vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come alguma coisa. Aquela mulher, querido, não se contentou em só conhecer Jesus, em só ter um encontro com Jesus. Aquela mulher largou o cântaro, largou a água que ela tinha pego naquele poço e ela sai correndo, querido, para uma cidade. Você consegue imaginar, querido, aquela mulher entrando naquele povoado, aquela mulher que era conhecida e talvez até aquela mulher que era mal falada naquele lugar. De repente, essa mulher, ela chega correndo, falando de Jesus, falando que ela encontrou o Messias, aquele que disse tudo a respeito da sua vida. Aquela mulher, querido, não se contentou em ter a salvação somente para si mesma. Aquela mulher não se contentou em estar face a face somente com Jesus. Nós precisamos aprender, meus irmãos, com essa mulher. Muitas vezes nós queremos um Jesus só para mim, porque eu amo tanto o Senhor, então Ele é só para mim. Não, queridos. Não, 1000 vezes não. Jesus não veio somente para salvar os judeus, querido. Ele veio para salvar os judeus também, mas Ele também veio para salvar os gentios. Amém? Ele veio para salvar os judeus, Ele veio para salvar os samaritanos. Ele morreu, querido, por todos. E às vezes nós queremos guardar um Jesus só para mim, para minha casa, para minha família, para minha igreja. Não. Nós precisamos aprender, querido, com a atitude dessa mulher. Essa mulher entra naquele povoado, eu imagino gritando, berrando, falando para as pessoas aquilo que ela havia ouvido e escutado de Jesus. E os discípulos? Os discípulos estavam preocupados se Jesus havia comido alguma coisa ou não. Jesus come alguma coisa? Jesus está falando, cara, vocês não entenderam nada. A mulher saiu correndo, querido, falando das grandezas, dos milagres, e os discípulos estavam conversando. Será que ele já comeu alguma coisa? Será que ele está com fome? Mas será que alguém trouxe comida para ele comer? Porque ele não quer comer a comida. Jesus não estava preocupado, querido, com a comida dessa terra. Amém? Jesus não estava preocupado, querido, com as coisas aqui dessa terra. Jesus estava preocupado com as coisas principalmente celestiais. Nós precisamos aprender com Jesus também, querido, aqui. Muitas vezes nós nos prendemos demais, querido, nessas coisas aqui dessa terra. Nos preocupamos demais. Perdemos muito tempo com as coisas aqui dessa terra. Quando nós deveríamos pensar e investir mais tempo nas coisas celestiais. Posso ouvir amém? E os discípulos perguntaram uns aos outros, 23, será que alguém trouxe comida? Então Jesus explicou, o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Algo precioso de Deus aqui, querido. Existe uma obra que precisa ser terminada. Existe uma obra que Ele está aperfeiçoando na nossa vida. E tão importante, querido, como começar bem, é terminar bem. Amém? Quão importante como começar algo bem, como começar uma vida cristã bem, é terminar uma vida cristã bem. Muitos se perdem, querido, no meio do caminho. Muitos se perdem ao longo desses passos que não são uma corrida de 100 metros. Alguns dizem que a vida cristã é uma maratona de 42 quilômetros e talvez até seja uma ultramaratona de mais de 100 quilômetros. Jesus está mostrando aqui, querido. O meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Vocês costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem, olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita.
Você sabe qual que era a visão de Jesus aqui? Os seus discípulos haviam saído e provavelmente faltavam mesmo 4 meses para a colheita. Jesus estava falando, usando algo natural para revelar algo sobrenatural aqui. Eu penso que Jesus não estava olhando para os campos aqui, queridos. Jesus estava olhando para as pessoas, que aquela mulher havia chegado naquele povoado e as pessoas começaram a vir até Jesus. Jesus olha para aquelas pessoas e dizem: vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita. Eu lhes digo que os campos já estão brancos. As pessoas começaram a vir, querido, até Jesus. As pessoas começaram a vir até eles. E eles disse: despertem, olhem em volta, os campos já estão maduros. Os que colhem já recebem salário, os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria! E espera tanto o que semeia como o que colhe. Você conhece o ditado: um semeia e o outro colhe, e é verdade. Eu envio a vocês para colher onde não semearam, e outros realizaram o trabalho, agora vocês ajuntarão a colheita. Jesus estava falando das pessoas aqui, queridos. Aquelas pessoas que foram evangelizadas por um grande mestre? Não. Aquelas pessoas que sentaram aos pés de algum rabino a ouvir da palavra de Deus? Não. Aquelas mulheres, aquele povo veio até Jesus por causa de uma mulher. De uma mulher que muitas vezes nem era bem vista por aquele povo. Por uma mulher simples, querido. Por uma mulher pecadora, sim. Mas por uma mulher que teve a sua vida transformada do encontro que ela teve com o Senhor Jesus. Às vezes nós olhamos para nós e pensamos: ah, Senhor, mas eu não prego, eu não canto. Querido, isso não tem nada a ver com evangelizar. Isso não tem nada a ver com falar do amor de Deus e com o poder de Deus na sua vida. Ah, Senhor, mas eu sou tão falho. Aquela mulher também era, querido. Assim como nós, aquela mulher também era. Mas ela não se conteve em ter Jesus só para ela. Se você talvez não guardou nada do que eu disse nessa noite, guarda somente isso. Não se contentem em ter Jesus só para você. Não se contentem em ter Jesus só para sua casa, só para sua família, só para sua igreja. Posso ouvir um amém? E a história, querido, ela vai caminhando para o final. Aqui no verso número 39, Jesus disse: muitos samaritanos do povoaram creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiam que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram da sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Amém? Não só porque aquela mulher, querido, saiu gritando, saiu falando, mas agora aquele povo queria que Jesus ficasse ali com eles. Aquele povo samaritano, querido, que odiavam os judeus e que os judeus odiavam os samaritanos. Agora não existia mais samaritano, não existia mais judeu ali, querido. Agora existiam aqueles que estavam com fome e com sede da palavra de Deus. Amém? Agora não existia mais aqueles que brigavam por causa de um monte ou por causa de um templo, que tudo foi destruído. Agora não importava mais se um adorava a Deus de frente para o templo e se outro adorava a Deus em cima do monte. Agora importava, querido, é com quem eles estavam. Jesus permaneceu ali, querido, durante 2 dias e muitos outros ouviram da sua palavra.
lá no começo da história, querido. De uma conversa sentada num poço. De uma história de uma mulher que não era bem vista pelo lugar onde ela estava. De uma mulher que teve o seu coração exposto, o seu pecado exposto. Mas de uma mulher que se tornou uma água viva. Que se tornou uma fonte, querido, para jorrar pela vida eterna. De uma mulher que não se contentou em ter Jesus só para ela. De uma mulher que não se contentou em beber somente daquela água física. De uma mulher que se tornou a fonte. E de uma mulher que fez com que nós, nessa noite, pudéssemos contar um pouco da sua vida aqui. Deixa eu te dizer algo, querido, nessa noite. Eu, você, todos nós, somos uma fonte de vida eterna. Amém? Todos nós, aonde nós estivermos, querido, nós somos a fonte de vida eterna. Você pode se colocar em pé? Quero convidar o pessoal da música aqui. Você é uma fonte, querido, de vida eterna. Amém? Você é uma fonte de vida eterna. Você é uma fonte, querido, que onde você estiver, você vai estar tocando, você vai estar alimentando, você vai estar saciando a sede de outras pessoas. Aonde você estiver, querido, você vai estar apontando, você vai estar salvando, você vai estar curando a vida de outras pessoas, querido. Porque esse é o papel da fonte da vida, querido. A fonte da vida, ela veio nas nossas vidas, querido. Jesus se apresentou a nós, Jesus se deixou ser achado por nós, querido, por um propósito. Jesus se deixou ser achado por nós para transformar a nossa vida, para transformar a nossa história, para que nós pudéssemos transformar a vida de outras pessoas. Amém? Sabe, querida, a pergunta dos céus para nós nessa noite. Será que essa fonte, querido, que há dentro de mim, de você, tem alimentado outras pessoas? Ou essa fonte tem sido derramada somente para aqueles que estão perto de nós? Ou muitas vezes, será que nós não temos somente nós bebido dessa fonte? E essa fonte não tem tocado a vida de pessoas ao nosso redor? Sabe, eu gostaria que nesse momento, querido, você pedisse para o Espírito Santo de Deus sondar o teu coração. Eu gostaria que nesse momento, querido, você refletisse sobre a sua própria vida.